Olá pessoal, eu sou Maíra Carvalho e esse é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Amapá nas Entrelinhas, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. O tema do nosso episódio é nas águas do Rio Calçoene. E hoje eu divido a apresentação com meu amigo Ronaldo Batista. Olá gente, tudo bem? Isso mesmo, Maíra. Como o nome do episódio já diz, hoje vamos falar sobre o município de Calçoene, conhecida como a cidade que mais chove no estado do Amapá. Calçoene fica a cerca de 360 quilômetros de distância da capital Macapá, mas o caminho terrestre até o município via BR-156 é asfaltado, o que facilita o acesso à cidade. E como já é um hábito nosso trazer uma curiosidade no início dos nossos episódios, vamos conferir a de hoje. A cidade comemorou 66 anos agora, em janeiro de 2023. Calçoene foi criado em 22 de dezembro de 1956. Apesar disso, seu aniversário é comemorado no dia 25 de janeiro, data em que foi de fato instalado o município, sendo constituído por 3 distritos, Cunani, Lourenço e Calçoene. Antes disso, os 3 distritos pertenciam ao município do Amapá. Isso mesmo, Maíra. Por esse fator, a localização do município de Calçoene remonta às disputas do contestado franco-brasileiro. O atual distrito do Cunani foi um lugar de agitação política na época do contestado franco-brasileiro. Por conta da posição geográfica e pelas características de ocupação humana, nós explicamos mais sobre o contestado no episódio A Questão do Amapá, que você pode ouvir pelo nosso canal do YouTube ou também pelas plataformas de áudio como Spotify. Continuando, o distrito do Cunani foi declarado 2 vezes uma república, em 1885 e 1902. Exatamente, Ronaldo. A primeira vez foi por um grupo de franceses, sendo eleito chefe honorário de Estado o cientista Jules Gros. Nesse período, chegaram a emitir selos e moedas da República Independente do Cunani, que abrangia justamente a área do contestado, a faixa entre os rios Oiapoque e Araguari. No entanto, o governo francês tratou de destituí-los. A descoberta do ouro trouxe à tona as contraposições do contestado, tornando a região conflituosa pelas disputas entre brasileiros e franceses. Cunani foi intensamente ocupada por negros do Suriname e da Guiana, por crioulos vindos da Guiana Francesa, assim como as pequenas vilas ao redor também foram ocupadas em função da descoberta do ouro. A questão do contestado foi resolvida em 1901, com a expedição do Laudo Suíço, quando as terras em litígio foram incorporadas ao território brasileiro. Mesmo com ela resolvida, uma nova menção a uma república independente foi feita em 1902, desta vez encabeçada pelo francês Adolphe Brézé, com documentação enviada por ele ao então presidente do Conselho de Cunani, comunicando a instauração da nova república a ministros nomeados e divulgando propagandas impressas da república recém-instaurada. Essa situação foi comunicada ao governo do Pará, que destituiu a República de Brézé. Em 1901, esta região foi incorporada ao estado do Pará e, em 1902, foi transformada no município de Montenegro. Os munícipes esperavam, então, melhorias em investimentos oriundos da governança paraense, mas a situação permaneceu a mesma. O dinamismo econômico gerado pela exploração do ouro contrastando com a falta de uma infraestrutura mínima. Em 1920, representantes das diversas categorias sociais do município de Montenegro, nome que recebia o município de Amapá, fizeram um baixo-assinado denunciando ao presidente da República, Epitácio Pessoa. O descaso do governo paraense em relação à infraestrutura da região, como falta de escolas e hospitais, fez com que os cidadãos pedissem autonomia política da região em relação ao Pará. A jurisdição submetida ao Estado do Pará terminou com a criação do Território Federal do Amapá, com a justificativa de proteção da fronteira amazônica contra a ameaça socialista e a defesa da soberania nacional em tempos de Segunda Guerra Mundial. Com o território do Amapá em plena jurisdição, também foi justificada a criação do município de Calçoene,
no ano de 1956, pela Lei nº 3.055. De acordo com o geógrafo Jadson Porto, abre aspas, a produção do ouro no município de Amapá, no distrito de Calçoene, continuava a levar contingentes de garimpeiros, incentivando a emancipação deste último em 1956, fecha aspas, que antes de ser considerado município, esteve subordinado ao município de Amapá. O assunto está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo. Não se preocupa que é rapidinho. História, cultura, culinária. Este é o Amapá nas Entrelinhas, um podcast que te deixa ainda mais perto do jeitinho amapaense. Acompanhe também no Instagram, @apenasentrelinhas, e fique por dentro de todas as nossas belezas locais. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, os acidentes com bicicleta cresceram 30% em 2021. Para evitar o aumento desse dado, use as ciclovias do seu município. Pare nos cruzamentos e verifique os freios da sua bicicleta. Ciclista, se liga na sinalização. A gente não disse que era rapidinho? Já estamos de volta para falar mais sobre o município de Calçoene, que também é conhecido por abrigar o que chamamos de Stonehenge do Amapá e oficialmente conhecido como Parque Arqueológico do Solstício. Um monumento megalítico que conta com uma estrutura de imensos blocos de pedra fincados no chão e que apontam para o céu em círculo. Para falar um pouco sobre esse lugar, hoje contamos com a participação especial do gerente do Núcleo de Arqueologia do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, IEPA, o Lúcio Costa Leite. Lúcio, seja muito bem-vindo ao podcast Amapá nas Entrelinhas. Para começar o nosso bate-papo aqui, você pode explicar um pouco sobre o espaço arqueológico que existe no município de Calçoene? O que existe lá é o sítio APCA 18, que a gente denomina de Rego Grande, aonde, por sua excepcionalidade, por sua condição, por seu destaque, né, e pelo número de pesquisas que a gente tem lá, a área está destinada, onde ele está localizado, está destinado à criação desse espaço. Então é um projeto que ele já foi elaborado, ele ainda está em processo de discussão para implementação, mas como parque efetivo, não, né? A gente tem algumas, como parque ele ainda não existe, né? Lúcio, um prazer te receber aqui no podcast. Agora, explica pra gente o que é o fenômeno do solstício. Bom, o solstício é o momento, ele acontece em vários momentos do ano e tem relação com a posição do Sol, né? No caso do sítio APCA 18, o que a gente observou, pesquisadores da física, da Unifap e outros pesquisadores, é que no 21 de dezembro ele tem um alinhamento com o solstício do inverno, que é quando o Sol ele possui a maior inclinação em relação à linha do Equador. Então, nesse momento, as pedras que estão colocadas nesse sítio, elas acompanham o nascer e o pôr do sol em um alinhamento que você consegue ver em diversos momentos do dia. Então, o que a gente já tem como resultado também dessa pesquisa é que lá funcionava com um relógio astronômico, de que as pedras foram cuidadosamente calculadas para ter esse efeito da observação desse fenômeno em um momento do ano. A gente agora está verificando se isso se replica em outros momentos, como o equinócio, e outros momentos do ano, como a observação desse fenômeno. Muito bacana. E quais são os principais achados arqueológicos no espaço que você pode destacar aqui pra gente?
A gente tem um trabalho é o nosso trabalho mais antigo, acho que remonta quase 17 anos agora. A gente tem um mapeamento na região de Calçoene, a gente tem uma pesquisa de mapeamento de sítios megalíticos, que são esses sítios, né, com grandes blocos de rocha, indicando locais especiais, locais de sepultamento, locais onde há material arqueológico. A gente já tem mapeado algumas dezenas deles, aonde o sítio APCA 18, que é essa área onde será construído o Parque do Solstício, concentra o maior. Os materiais que a gente geralmente encontra lá são materiais cerâmicos, então são locais onde tem poços funerários, então pela monumentalidade, pelo tamanho, pela condição de preservação do material, a gente acredita que sejam pessoas em alguma condição de destaque para aquele grupo do passado que estejam enterradas lá, né? Então a gente já escavou em várias campanhas, como eu mencionei, a área para poder fazer a testagem de algumas hipóteses, desde da existência do local, a disposição das pedras, entre outros interesses de pesquisa. Do seu ponto de vista, Lúcio, qual a importância desse lugar para a cultura do Amapá? Bom, acho que quando a gente está falando sobre a arqueologia em específico do Amapá, a gente tem diversos processos, né, de ocupação de vários grupos distintos, mas o que a gente consegue ver e a gente tem marcado decisivamente é a presença indígena em nossa região. Então, boa parte da coleção que a gente mantém aqui no acervo, na reserva técnica do IEPA, tem a ver com essa ocupação de longa duração das populações indígenas para essa região que a gente chama hoje de Amapá. Então a gente tem datações muito antigas, de 3.000, 4.000, 5.500 anos em alguns materiais. Então se a gente pensa ao longo desse processo, uma ocupação longa, uma ocupação bastante recuada. E esses locais, esses sítios arqueológicos, eles demonstram não só esse tempo, como a diversidade das populações, né, das suas condições de adaptação e transformação dessa região. Então a gente tem inúmeros materiais que são diferentes entre si, materiais que são característicos de determinadas regiões, materiais que estão juntos em um mesmo local, sinalizando não só essa dinâmica cultural, mas essa relação entre esses diferentes grupos indígenas que ocuparam isso no passado, como um reflexo também hoje dessas populações indígenas que vivem até hoje aqui. E além da importância cultural desse espaço para o nosso estado e para o nosso país, você vê também um potencial turístico? Acho que sem dúvida nenhuma, assim, o sítio APCA 18 e a criação do Parque do Solstício para lá, ele é um atrativo e tanto, né? A gente, ainda que ele não esteja configurado como parque, a gente recebe anualmente um bom número de turistas, desde cientistas interessados em conhecer o local, como um público estrangeiro. A gente tem um público doméstico, né, do próprio estado que está interessado em conhecer aquele espaço. Acho que é um bom, sem dúvida nenhuma, é um bom investimento, além de tudo, por ele ser um dos únicos, né, não só no Amapá, mas os únicos identificados na Amazônia. Então essa condição de unicidade faz com que ele seja um dos grandes atrativos, né, para a visitação, para o turismo. Lúcio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu agradeço, em nome de toda a equipe do Amapá nas Entrelinhas, por você ter aceitado a entrevista e compartilhado tantas informações interessantes sobre a pesquisa arqueológica no município de Calçoene. E assim nós encerramos o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Amapá nas Entrelinhas, com a produção de Bárbara Ribeiro, Beatriz Viegas, Andrew Rodrigues, José Eduardo Lima, Letícia Amorim, Maíra Carvalho e Ronaldo Batista. Apresentação de Maíra Carvalho e Ronaldo Batista. Edição final de Maíra Carvalho. Direção de Andrew Rodrigues. O Amapá nas Entrelinhas também está no Instagram e no Facebook. Siga @apenas entrelinhas e confira conteúdos incríveis sobre a cultura amapaense. Até a próxima!